Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma vez aqui com vocês, começando o nosso programa Som e Saúde, apresentado por mim, Andréa Ávila, produção e coordenação do programa feitas por Vander Ávila. E hoje aqui na técnica, o nosso querido amado Pedro, mandando também um beijo grande para Cléo, que eu encontrei hoje lá na entrada. E faz tempo que a gente não conversa, né, gente? E hoje aqui com uma presença super especial, doutora Juliana Puccini. Antes de eu passar para ela, eu vou falar assim só um pouquinho do que esta pessoa maravilhosa aqui faz. Eu vou passar até aqui a imagem para ela, para eu poder fazer falar o currículo, que vai ficar melhor, quer ver? Delegada de polícia, aproximadamente assim 29 anos, na Polícia Civil. Estado de São Paulo. Foram 29 anos de profissão. Ativista hoje, palestrante no combate à violência à mulher, à criança, ao idoso e também à comunidade LGBT. Também o que mais, doutora? Comendadora pela Brás e imortal de quantas academias? 5. 5 academias, gente. A Brás, a CLASP, a Blaguan, a ALB, subseção de São Paulo, e a CADEPESP, que é a Academia de Polícia dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Quase nada. Então, assim, vai ser uma conversinha básica, muito básica. Bom dia, Yara. Bom dia, Cícera. Lembrando que nós estamos ao vivo, tanto pelo YouTube, aqui no Instagram, e também pela Vibe Mundial mesmo. E se você quiser tirar suas dúvidas, liga aqui pra gente no 3171-0221 ou no 3262-4490. O que a gente combinou de fazer aqui na primeira parte do programa? Falar sobre idoso, tá, gente? Nós vamos falar sobre idoso. Tem muita coisa que as pessoas talvez saibam, mas não tenham noção de quanto é importante entender o idoso hoje na nossa vida. Qual é o papel dele na sociedade hoje, doutora? Vamos começar falando sobre isso. Veja bem, eu falo o seguinte, se não fossem os idosos, nós não estaríamos aqui. Então, todo mundo que hoje é idoso já foi jovem, já foi criança, já foi adulto um dia e contribuíram para a construção da nossa sociedade. O que acontece? O nosso país ele está envelhecendo. Tá? A taxa de natalidade está diminuindo e as pessoas estão vivendo mais. Sim. Então, o que acontece? A população está envelhecendo. Idoso no Brasil a partir de quantos anos, doutora? 60 anos pela lei, é considerado 60 anos. Estão havendo alguns estudos para dar uma aumentada, porque se você vê pessoas hoje de 60 anos, que você não acredita que tem 60 anos. É que eu ia falar, né? Tá, a pessoa hoje de 50 anos, de 60 anos, não é a pessoa de 60 anos, 50 anos atrás. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum, eu tenho 56 anos. Eu tô com 57, doutor. Eu vou fazer 57. Você nasceu em 68, eu nasci em 69. As mulheres hoje de 58, a minha mãe, quando tinha 58 anos, era totalmente diferente do que eu sou hoje. Sim. Tá? Então você vê que as pessoas estão mais cuidadas, as pessoas estão tendo deveriam ter mais qualidade de vida, porque você vê pessoas com muita qualidade de vida, mas as pessoas menos favorecidas, os idosos menos favorecidos, não. Exatamente. E o que acontece? As pessoas têm mania de menosprezar o idoso, de tratar o idoso como se fosse bebê, de achar que o idoso não tem capacidade de escolher as coisas que ele quer. As pessoas têm assim. E criança não tem direito de escolha, idoso também não. E não existe isso. E sabe o que eu percebi? Uma coisa importante que eu percebi? Depois que veio o celular, a maneira como o idoso é tratado com relação ao aparelho celular. Não sabe mexer, o que faz o adolescente, o que faz o adulto? Não tem paciência nem para explicar. E aí a pessoa fica perdida. Sim. E se sente mais idosa ainda pela falta de condição de entender como que usam o aparelho. Sim, tem idosos que não gostam de celular. Eu vou dar um exemplo. Meu pai, que foi uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na vida e foi um homem inteligentíssimo, ele falava, eu falei, pai, vamos começar a aprender o celular? Não quero, não é meu estilo. E meu pai voava, tinha um girocóptero, voava, era conhecido na cidade como professor Pardal. Ele teve vários hobbies na vida dele.
e se dedicou à odontologia e ele não se adaptava bem. Tem pessoas que não gostam de um computador, que não se sentem bem. Mas algumas coisas você tem que ter a paciência de entender. As pessoas acham que idoso só quer jogar na praça gamão e dama. Mas é verdade, gente. E não é isso. O idoso tem que ter os direitos dele respeitados. E uma coisa, Andréia, que isso eu lamento muito, porque nessa fase acima, eu falar idoso, 60 anos, eu acho que para mim idoso deveria ter uma mudança, deveria ser a partir de 70 anos. Com certeza. Tá? Mas você vê idosos que deveriam estar em casa descansando, porque você tem a época de aprender. Hoje está tudo mudado, né? Hoje não existe mais isso. Mas você tem a época de estudar, de aprender, de ir à escola, tem a época de trabalhar e tem a época de descansar. O que você vê, pessoas hoje de 60, 70 anos, que ao invés de descansarem, estão tendo que trabalhar. Você vê aqueles senhores, aqueles velhinhos com aquelas placas, vende-se ouro, tira fotografia, andando pela Barão de Parapiacaba, que é a Rua do Ouro aqui em São Paulo. Mas tem mais um problema aí também, né? Eles deviam estar em casa dormindo, ou dormindo não, devia estar se exercitando, devia estar passeando. Saúde 50 a mais, fazendo saúde exercício. 50 a mais fazendo exercício, deveriam estar cuidando da saúde deles e não com aquelas plaquinhas para implementar a renda. O que eu percebi, doutora, é que tem muito idoso trabalhando para sustentar a família. Desculpa não, falar. Mas tem, vou falar uma coisa, o idoso deveria ser sustentado pela família, porque ele já trabalhou a vida inteira para sustentar a família dele. Então está na hora dos adolescentes tirarem as nádegas dos computadores, da TV, dos jogos e ir procurar um trabalho dos adultos. E você vê idoso que é arrimo de família. Exato. Tem idoso que com a contribuição dele, eu nem vou falar nisso porque isso me dá raiva. Mas a pensão que se ganha do benefício social é ínfima, gente. É um absurdo, é pouco, é uma miséria. Vamos falar o português rasgado. E ele tem que sustentar, às vezes, os filhos, netos, com aquele salário que deveria ser para as necessidades dele, para os remédios. E básicas, hein? E necessidades básicas para os remédios, para o lazer dele. E você vê ele sustentando a família e muitas vezes sustentando pessoas viciadas em droga, né? Mais essa. E outra coisa também, que às vezes não tem nada a ver com vício, mas eu vou falar, porque eu tenho o projeto Saúde 50 a mais, é assim, você precisa fazer o exercício, você tem sarcopenia, você tem artrose. Eu tenho. Não posso porque eu tenho que olhar os meus netos. Não posso porque eu tenho que ficar com os meus netos. Desculpa, mas aí vem a velha frase que a minha mãe me ensinou. Quem pariu o Mateus, que o embale, né? A responsabilidade dos filhos são dos pais, não dos avós. Então. Desculpa, mas eu penso nisso. Então. E é um direito do idoso também falar que não. Falar que não quer. Tem idoso que o filho vai viajar e larga o cachorro. Também. Pro avô tomar conta, que eu acho isso um absurdo. Também. E uma outra coisa importante. Nada contra isso, não é nada contra, mas eu acho que quem tem o animal tem que ter a responsabilidade de tomar conta do animal. Sempre. Se vocês têm dúvida, gente, aproveitem. Ligue aqui, 31710221, 32624490. Aqui, a família ainda paga empréstimo em nome dos idosos e não pagam. Então, isso que a gente vai falar sobre o programa. Isso aí é crime, tá? Mas a gente vê a família, muitas vezes, em acordo com os bancos, faz os idosos ir lá, às vezes eles assinam o que nem sabem o que estão assinando e fazem, ou forçam a assinar empréstimos bancários, empréstimos que são descontados no salário, fazem mesmo. Você vê nos bancos, a maior parte dos idosos tem empréstimo bancário. O que eu percebi também, por causa dos idosos que frequentam lá, é assim, a pessoa entrou na aposentadoria, começam a ligar oferecendo empréstimo. Sim. Se por acaso consignados, famosos consignados. O que acontece, doutora? Se por acaso, por falta de conhecimento, ele acaba aceitando esse empréstimo. Tem como reverter isso ou não? Vai ter que provar, é mais difícil, vai ter que provar na justiça que ele foi induzido a erro, que ele foi vítima de estelionato. Isso é mais difícil. É difícil de se provar. É difícil. Tá? O que tem que acontecer é o seguinte, quando começar a ligar, denuncia, fala, olha, estou te denunciando, vou denunciar a instituição de vocês, porque vocês estão me forçando, praticando constrangimento legal, ou não vai. Tá certo. Ou uma coisa que é perigosíssima, André, que está acontecendo muito, são os famosos telefones. O pessoal liga, e eu falo porque acontece comigo, as pessoas ligam dizendo, uma conta aprovada no seu cartão tal
Se você que conhece essa compra, gente, desliga o telefone, não aperta botão nenhum. Olha lá, tá Porque escutando, na hora gente? que você aperta o botão para falar que você não quer, você já está entrando, você caminhando para um site que vão entrar no seu telefone e pegar os seus dados. Então. Tá? Eu sou um pouco, vamos assim dizer, reticente com isso aí, vão falar que eu sou antiquada, mas eu não tenho nenhuma movimentação bancária no meu celular. O pessoal acha um absurdo, eu vou no banco, converso com o meu gerente, tomo café com o gerente, converso com o gerente, vou no caixa, faço meus pagamentos no caixa, mas eu não tenho nada no celular. Porque as pessoas ligam, vivem ligando para mim, do Banco do Santander, dizendo que o meu cartão online, e eu nem tenho cartão online. Eu não tenho cartão online do banco. Isso, está vendo? Agora, você imagina um idoso que pega uma coisa dessa e fala, nossa, foi aprovado para mim. Já sem dinheiro, porque a família pegou, porque o neto usou. Usou. E aí? Outra coisa que é crime, gente, pegar o cartão de benefício do idoso. Porque tem gente que pega o cartão de benefício, fica... Para uso próprio. Para uso próprio e não dá, e o idoso fica refém. Ainda tem gente que quer controlar o dinheiro do idoso. Tem gente que fala assim, mas ele não precisa de tudo isso para ele. Eu dou uns trocadinhos para ele, porque ele não tem muita necessidade, já é idoso, não quer fazer nada na vida, só vai ficar jogando gamão. Desculpa, é gamão e dominó. Não, é dame e dominó, não é gamão, não. É dame e dominó. Gamão ainda vai bem. Gamão ainda vai bem. É dame e dominó, gente. E vamos dar uma merrequinha para ele, um dinheirinho para ele, e gasta o resto do dinheiro na casa. Pois é. Aqui, olha, muitas instituições bancárias já cortaram atendimento em agência e os idosos viram refém. Olha lá, já não tem mais atendimento em agência, doutora. Mas tem que ter. O que vai ser desse povo? Mas tem que ter. Ó, um outro golpe que eles fazem. Ligam para a pessoa e falam, olha, deu um problema com o seu cartão, nós estamos mandando um motoboy aí para te dar o cartão novo e modificar a sua senha. Gente, isso é golpe, pelo amor de Deus. Olha. Banco não liga para falar isso, para dizer que você perdeu o problema na sua senha ou no seu cartão que tá mandando um motoboy. É quadrilha especializada que faz isso, vai na casa do idoso, pega os dados deles, acabou. Tá. Faz empréstimo, arrebenta com a vida do idoso. Direito do idoso, doutora. O que seria um direito básico do idoso, tirando essa parte financeira? Tudo é direito do idoso. Por exemplo? Direito à alimentação, direito ao lazer, direito ao transporte. Nós temos o transporte público. Já é difícil tirar a carteirinha do idoso. Quando ônibus, eu vou dar um exemplo de ônibus interestadual ou intermunicipal. Por exemplo, lá em Cruzeiro, quando querem vir para São Paulo, se a pessoa for idosa, são 2 assentos por ônibus. 2 assentos? 2 assentos que são reservados aos idosos. E você tem que marcar uma semana antes. 2 assentos? 2 assentos. A poltrona número 1 e a poltrona número 2. Gente. E você tem que marcar uma semana antes. Meu Deus do céu. Eu acho assim, o idoso já contribuiu muito para a sociedade e ele tem direito a atendimento prioritário em banco, em fila, em hospital, em tudo. E as pessoas não têm paciência. Quando eu vejo uma pessoa idosa na frente, e às vezes ela tem dificuldade. Gente, é normal, a pessoa idosa tem dificuldade para se locomover, tem dificuldade para se movimentar. Por quê? Pensam que ela gosta disso, não gosta. Ninguém gostaria de estar nessa situação. Todo mundo queria ter a agilidade da juventude, mas é que eu falo. Quem não quiser ficar idoso, desculpa, tem que morrer cedo. Não tem outra alternativa. Não, ou você morre cedo, ou você vai ser idoso. E você tem que pensar que um dia você também vai estar na situação dele. Então tem que ter paciência. Tem gente que fala, eu já presenciei uma vez a pessoa falando, nesse tempo, o que esses velhos vêm fazer no banco? Eu falei para a pessoa, daqui a 10 anos, essa frase vai se aplicar a você. Exatamente. E asilo, doutora? Conta para mim. Como é que fica essa história do asilo? Os asilos têm que ser submetidos a uma supervisão, tá? Tem diferença entre asilo e depósito humano, né? Ah, tá, tem, com certeza. Tá? Então vamos lá. Tem asilos que são asilos que as pessoas têm todo o atendimento, tem enfermeiro, tem psicólogo, mas pela módica, pela simbólica quantia de 9, 10, 11, 12 mil reais. Então. No mínimo. Tá? Agora,
tem os depositários, tem os asilos. Na minha cidade tem São Francisco, o asilo São Vicente, que ajuda os idosos, que recebe os idosos. Mas tem asilos que os idosos são tratados como animais, gente. Desculpa. São jogados, depósitos, as pessoas vão apodrecendo, perdão da palavra, no asilo. Para entrar no asilo, vamos supor assim, tem uma regra ou a família simplesmente pagando ela consegue colocar ali? Depende de cada caso. Tem que ver se a família não tem mais condições de cuidado idoso, tá? Porque tem, às vezes, da pessoa interna, pessoas com Alzheimer, demência. Mas não tem um critério. Não tem. Não tem. Agora, eu acho assim, olha, André, eu vou dar um exemplo que aconteceu lá em casa. Minha mãe faleceu com 86 anos e meu pai com 96,5. Éramos 4 filhas. As 4 tomaram conta do pai até o final. Mas muitas vezes perguntavam por que eu não coloco o pai no asilo. A gente saía brigando com as pessoas que faziam essa pergunta pra gente. Eu acho que você só coloca seu pai no asilo, desculpa que me emociona, quando você não tem condições de cuidar dele. Sim. Porque a pessoa que te deu educação, te deu alimentação, te deu a vida. Mas você jogar você está falando, doutora Juliana, de um pai bom. Vamos também colocar agora uma polêmica aqui. Existem pais e pais. Entendeu? Então, mas aí, se você for pro lado kármico, vamos lá, eu acho assim, nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Se o seu pai não foi um pai ideal, eu acho que o perdão é uma dádiva muito grande. Mas assim, se você não precisa ter contato com o seu pai. Se você não quiser, porque tem pai que é a verdadeira praga, tá? Tem pai que eu vou falar pra vocês umas histórias que se eu pudesse eu daria, não posso fazer isso, mas tem pais que são terríveis, que não são pais, são monstros, são verdadeiros monstros. Mas, assim, se você não tiver afinidade com seu pai, mas seu pai estiver precisando de alimentos, infelizmente, na justiça, você vai ser obrigado a dar o alimento pro seu pai. Existe pensão alimentícia e pensão de alimentos, não é isso? A gente fala pensão, a gente fala alimentos, a gente usa o termo alimentos, tá? Não só as crianças têm direito à pensão, como os idosos também têm direito à pensão, tá? Inclusive, de escolher quem que eles querem para pagar a pensão. Apesar também que pode escolher? A lei fala peraí, quer ver? Entendi agora. Você entendeu agora? Entendi. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem telefone? Vou passar o telefone para vocês. 3171 eu tava lendo isso aqui antes. 0221 3262 4490. Se quiserem perguntar também sobre artrose, sobre artrite, a gente pode adiantar o assunto antes do intervalo também, não tem problema nenhum, viu, gente? Olha o que fala o artigo 12 do Estatuto do Adolescente, do Idoso, do adolescente. Só se for adolescente da melhor idade, da terceira idade. A obrigação alimentar, ela é solidária, é de todos. Sim. Tá? Todos os filhos, no caso. Ou netos, né? Ou também netos pode ser netos também. Se a avó pode pagar pensão alimentícia para neto, por que o neto não pode pagar pensão alimentícia para avô? Netinhos aí, vão coçando a barba. Podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Mas por que, doutora? Então, eu acho isso errado. Eu acho que na legislação, se você for vítima de uma ação dessa, se ingressar com uma ação dessa, você tem que contestar, alegando que você pode até ajudar, mas que tem outros filhos em iguais condições, que o certo é todos olha, contribuir. Interessante isso, é uma questão viu? Que o direito, a beleza do direito é porque o direito dá margem a várias interpretações, a várias saídas, vamos assim dizer. Essa que é a beleza do direito. E assim, vamos supor que não quer colocar num asilo porque não tem condições de pagar um asilo e também os asilos públicos estão lotados. Aí os filhos, eles podem dividir essa obrigação ou também o idoso escolhe com quem vai ficar? Acho que os filhos têm que dividir essa obrigação, mas é que eu brinco, sempre o abacaxi sobe na mão de um, né? Desculpa, a verdade não é abacaxi, gente, que é chato falar isso. Não, mas se não foi um bom pai, a responsabilidade sempre recai pelo menos em um ou dois, que são os que são mais próximos. Geralmente os filhos solteiros,
o pessoal costuma falar, ai, não tem marido, não tem família, então fica tomando mais conta do pai. responsabilidade. Tá. Tem isso também. Tá. Agora, assim, eu tenho lá o projeto Saúde 50 a mais. A gente atende praticamente 100 pessoas com dificuldade de mobilidade, de locomoção e que hoje estão melhores por causa do exercício, né? A artrose é o que manda. A artrite também está aqui nas perguntas para eu vou falar no segundo bloco. A diferença entre artrose, artrite e osteoporose. Mas o que pega mais ali é a história que eu falei. Eu não posso porque eu tenho que ficar com alguém em casa. Não posso porque eu tenho que cuidar de neto, levar para a escola, sair da escola. Não posso porque não tem quem me leve. Tem essa história também. Tem que ter um acompanhante sempre para ir ao hospital, a algum local ou não? Geralmente em hospital precisa, porque, por exemplo, idoso não pode permanecer no hospital sem a companhia, com mais de 60 anos. Com mais de 60? Com mais de 60, se a pessoa não tiver, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, tem que ter um acompanhante, até mesmo em enfermaria. Olha isso, não gente. Não é só quarto particular, tem que ter acompanhante em enfermaria. Vocês têm dúvidas? Liguem aqui, 31710221, 3262-4490. É um assunto que chega a ser polêmico, porém... Olha, alguém falou sempre sobra. Aqui, olha lá, sempre sobra? Olha lá, sempre sobra para alguém. E às vezes essa pessoa que sobra, porque já não foi um bom pai, uma boa mãe, e está meio que naquela história assim, sobrou realmente para mim. Né? Isso que é, porque quando é uma pessoa que você tem uma certa... uma carinho pela pessoa. Não sobra. Não sobra. Você não vai de sobra. boa. Eu trabalhava aqui em São Paulo na época, ficava de segunda a sexta aqui, sábado e domingo eu cuidava do pai lá no interior. Tá vendo? Porque eu com a minha avó mesmo, jamais sobraria a minha avó. Meu pai e minha mãe nunca sobrariam. Não. Agora eu posso falar com todas as letras. O meu pai e minha mãe sobram. Sobram. Infelizmente eu posso falar isso. São dois karmas complicado. Na vida mesmo. É kármico, viu? É kármico. Isso aí é kármico. Família é kármico. É brincadeira. Eu tô perguntando justamente porque essa coisa ela pesa. Família é kármico. Você sempre tem alguém na família que o santo não cruza, o santo não bate, por mais que você tente, a pessoa apronta. Então, a família é kármica. A gente fala isso. Existe o caso de idosos serem espancados por família? Muito são idosos que são... Olha, tem idosos que são espancados por cuidadores. Um cuidado que eu falo, quem tiver cuidador idoso em casa, coloca a câmera, porque muitas vezes os idosos são espancados até pelos cuidadores. Tem gente que espanca idoso, que não tem paciência. Eu não lembro se você se recorda de uma novela, pode falar emissora? Pode. Uma novela que passou na Globo, Mulheres Apaixonadas, se não me fala a verdade, que tinha a Doris, que era uma menina que ela maltratava os avós, ela batia nos avós. Até o pai dela era interpretado pelo Marcos Caruso. Um dia ele pegou o cinto e deu uma surra na menina, porque ela fez os avós saindo de casa, e os avós, acho que foram artistas na novela, e foram pro retiro dos artistas. Então, mas tem gente que bate mesmo, que acha que o idoso é um estorvo. Eu acho isso um absurdo. Doutora, a gente vai ter que fazer um intervalinho e a gente já volta por aqui. Já foram 25 minutos, a gente já volta.